do Senhor em Lucas capítulo 8, verso 22. Glória a Deus. Todos que vão achando vão dando glória a Deus. Lucas capítulo 8, do verso 22. Todos acharam? Amém? Assim diz a palavra do Senhor. E aconteceu que, num daqueles dias, entrou ele no barco, e companhia dos seus discípulos, e disse-lhe: passemos para a outra margem do lago. E partiram. Enquanto navegavam, ele adormeceu. Quem adormeceu? Jesus. E sobreveio uma tempestade de vento no lago, correndo eles o perigo de socobrar. Chegando-se a ele, despertaram-no, dizendo: Mestre, mestre, estamos perecendo. Despertando-se Jesus, repreendeu o vento e a fúria da água. Tudo cessou e veio a bonança. Verso 25. Então lhes disse: onde está a vossa fé? Eles, possuídos de temor e admiração, diziam uns aos outros: quem é esse que até o vento e as ondas repreende e lhe obedecem? Amém? Vamos curvar nossa fonte e vamos orar em nome de Jesus. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, em nome de Jesus, ó Deus querido, santo e justo, dono do poder e da glória, nós queremos te louvar, Senhor, e te agradecer pela tua presença aqui neste lugar. Obrigada, Senhor, por até aqui, Senhor, ter nos sustentado, nos guardado e nos livrado. Obrigada pelo teu amor, pela tua graça e pela tua bondade. Pai querido, em nome de Jesus, aqui, Senhor, estão as tuas ovelhas, o teu povo, o teu rebanho, Senhor. Peço que o Senhor, nesta noite, ó Pai, através da minha vida, que o Senhor use a minha vida como instrumento do Senhor, que o Senhor possa falar com a tua igreja, que a palavra do Senhor venha de encontro à tua igreja, trazendo o Senhor Jesus resposta, trazendo o Senhor Jesus tudo aquilo que eles vieram buscar no Senhor, aquilo que eles têm buscado em Ti, ó Pai, que eles possam sair daqui, Pai, edificados, renovados, fortalecidos pela Tua palavra e pela Tua presença. Tu és o Deus deste lugar, em nome de Jesus, Pai. Faça o Teu querer e a Tua vontade. Assim, nós Te louvamos e Te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Amém, igreja? Esse texto aqui é um texto conhecido. O tema da mensagem hoje é: Jesus está no barco. Por esses dias eu estava aqui no culto, em meio a uma ministração da palavra. Veio essa frase no meu coração: estamos todos no mesmo barco. E eu fiquei meditando sobre essa frase. O Senhor me levou a esse texto em Lucas capítulo 8, verso 22, onde fala que Jesus está no barco. A palavra do Senhor fala que Jesus entrou no barco em companhia dos discípulos. E o Senhor disse para os discípulos: passemos para a outra margem do lago. E assim os discípulos partiram. E eu não sei como você chegou, eu não sei como está a tua vida, eu não sei como você se vê. Mas o que chamou a atenção no meu coração, que o Senhor diz ao meu coração: estamos todos no mesmo barco. Então, eu entendi que todos nós, quando aceitamos Jesus como o nosso único e Salvador da nossa vida, Ele passa a ser o nosso Deus, o nosso Senhor e Salvador. Estamos todos numa caminhada, numa jornada com Deus rumo ao céu. E não importa como começamos, não importa como começamos, o importante é como vamos chegar.
no lugar que vamos chegar. Aqui, nesse texto, a nossa vida, quando nós aceitamos o Senhor Jesus como nosso único e suficiente Salvador, a nossa vida, a nossa trajetória, ela muda. Ela muda. Andavas por um caminho, seguíamos um caminho, agora nós estamos seguindo outro caminho. Estamos seguindo Jesus. É Ele que é o nosso guia. É Ele que nos leva para onde Ele quer, o lugar que Ele quer e para fazer o que Ele quer. Assim, Ele faz com a nossa vida hoje. Assim, Ele fez na vida dos discípulos. Os discípulos, eles ouviram a voz do Senhor, passemos para outra margem. E assim eles fizeram. O barco era um instrumento do Senhor para chegar no lugar certo. Todos nós queremos chegar aonde Deus quer que nós chegamos. Todos nós, amados, estamos aqui. Todos nós queremos servir a Deus. Todos nós queremos caminhar com Deus. Todos nós queremos ser guiados, dirigidos pelo Senhor e chegar no propósito que o Senhor quer. E o maior propósito de Deus na nossa vida é que nós tenhamos a vida eterna, o lugar que Ele tem preparado. Mas até lá, nós temos uma caminhada com o Senhor. E nessa caminhada Ele quer nos ensinar, nos instruir para aquilo que Ele quer fazer na nossa vida. Amém? Glória a Deus. E o primeiro ponto que eu quero falar com os irmãos, se nós queremos andar com o Senhor e seguir os passos do Senhor, nós precisamos ter obediência a Deus. Primeiro ponto, versículo 22. É ter obediência à sua palavra. E aconteceu que num daqueles dias, entrou ele num barco, em companhia de seus discípulos, e disse: passemos para outra margem do lago, e partiram. Quando Jesus disse para os discípulos: passemos para outra margem, os discípulos, eles obedeceram o Senhor. Fizeram o que o Senhor mandou. Quando eles entraram no barco, provavelmente estava calmo. Os discípulos, alguns daqueles discípulos, né, eles conheciam o barco. Pedro era pescador, sabia navegar. Alguns ali sabiam. Então, eles entendiam de barco, sabiam navegar. Uma coisa que eu aprendo com Deus: o Senhor, Ele não vai nunca colocar nada nas nossas mãos que não está no nosso alcance, que nós não podemos fazer. Então, eles obedecem a palavra do Senhor. A obediência a Deus hoje nos leva a ter um nível de intimidade com Deus. Quando nós obedecemos ao Senhor, nós temos um nível de intimidade com Deus, mas a presença do Senhor se torna cada vez mais próximo de nós, se torna cada vez mais real em nossa vida. Uma vez lá no Jardim do Éden, a desobediência separou o homem de Deus. Mas hoje, nós temos comunhão com o Senhor. E quanto mais nós obedecemos a Deus, mais nós se aproximamos do Senhor, mais nós temos intimidade com o Senhor, mais nós podemos viver o sobrenatural de Deus, mais Deus pode revelar aquilo que Ele tem para revelar para cada um de nós. Assim foi com os discípulos do Senhor. Eles obedeceram ao Senhor. Quando eles saíram, entraram naquele barco, eles não imaginavam que eles iam viver algo tremendo na vida deles. Eles não imaginavam que eles iam viver o sobrenatural. Obviamente que Deus, Ele colocou algo nas suas mãos, na mão daqueles homens, para atravessar aquela margem. E algo que aqueles homens sabiam fazer. Tudo estava no alcance daqueles homens. Provavelmente, no meio da travessia, veio uma tempestade, veio vento forte. E
Todo o que tiveram ao seu alcance, mesmo naquilo que aqueles homens sabiam fazer, eles fizeram. Jesus estava no barco, estava dormindo. Tudo eles puderam fazer o que estava no seu alcance. Mas nós precisamos entender uma coisa, que aquilo que está no nosso alcance nós podemos fazer, mas aquilo que não está, só o Senhor pode fazer. O impossível é Deus quem faz, o possível é nós quem faz. Nós temos que aprender que o Senhor sempre vai nos levar ao lugar que Ele quer nos levar. E lá é Ele que vai nos guiar, é Ele que vai nos dirigir. E nós podemos só fazer aquilo que Ele quer, aquilo que está no nosso alcance. Aquilo que não estiver, pode ter certeza, amado, que Jesus vai fazer. E eu creio que aqui, muitas pessoas, assim como esses discípulos, já viveram o sobrenatural do Senhor. Muitos daqui, como eu, já tiveram experiência com Deus. Esses homens de Deus deixaram a sua vida para servir o Senhor, para seguir o Senhor, para fazer a obra do Senhor. E aonde Deus mandava, eles iam. Aonde Deus o colocavam, eles faziam a obra. Eles faziam a vontade do Senhor. E assim é na minha vida e na sua vida. Se nós queremos ter uma vida com Deus, de forma que Ele venha nos usar, de forma diferente, temos que ser obedientes à sua palavra. Que o Senhor disse, passemos para outra margem. Ser obediente ao Senhor. Amém? No verso 24, aprendemos que nós temos que estar atento à palavra do Senhor. Primeiro nós precisamos obedecer. E depois estar atento à palavra do Senhor. Vamos ler de novo, no verso 22 e 23. E aconteceu que numa daqueles dias entrou ele no barco, em companhia de seus discípulos, disse-lhe, passemos para outra margem do lago, e partiram. Enquanto navegavam, ele adormeceu, Jesus, e sobreveio uma tempestade, o vento no lago, correndo eles o perigo de sossobrar. Amém? Ninguém está preparado para uma tempestade. Mas o que nos fortalece é estar atento à palavra do Senhor. Todas as vezes que nós viemos na casa do Senhor, todas as vezes que nós buscamos ao Senhor, nós temos que estar atento àquilo que o Senhor está falando. Porque a palavra do Senhor, ela vem para nos dirigir, vem para nos ajudar, vem para nos instruir. O Jesus disse, passemos para outra margem. E no meio da tempestade, não podemos esquecer. Quando vier, não estou dizendo que a tempestade vai vir. Mas quando vier, se vier, não podemos esquecer de quem Jesus é. Não podemos esquecer do que Jesus é, da sua palavra e nem do seu poder. Ele tem todo o poder. Não há tempestade, não há barreiras que impede o agir do Senhor. Quando Jesus diz, passemos para outra margem, nada ia impedir de o Senhor chegar ao lugar determinado. Não era a tempestade que ia impedir do Senhor chegar aonde deveria chegar. E quando nós estamos junto com o Senhor, quando Ele está no barco, pode ter certeza, amado, pode vir a tempestade, nós vamos passar. E nós vamos passar e vamos chegar no lugar que Deus quer. E eu entendo aqui nesse texto, a tempestade, ela não vem para nos desanimar, para nos parar,
para nos enfraquecer. Muito pelo contrário. A tempestade muitas vezes ela vem para nos fortalecer e para nos encorajar. Porque eu creio que foi isso que o Senhor, para isso o Senhor levou esses homens de Deus para esse lugar. Para que eles entendam que na caminhada com o Senhor, junto com o Senhor, possamos passar por tempestades, grandes tempestades. Mas se o Senhor está no barco, pode ter certeza que nós vamos vencer. Amém? Não há barreiras para Deus, não há nada que impeça o agir de Deus na nossa vida. A tempestade faz parte do processo do crescimento espiritual. Você pode entender que você pode conhecer uma pessoa que serve ao Senhor, que um dia passou por uma tempestade, pode ter certeza que depois ele estava muito mais forte, muito mais firme diante do Senhor. Porque quando nós passamos por uma tempestade, é aí que nós crescemos espiritualmente. É aí que nós aprendemos com Deus, que através das tempestades, o Senhor nos fortalece. Nós temos o crescimento espiritual, o crescimento com Jesus. Muitas vezes nós estamos vivendo, não estamos passando por uma tempestade. Pode ser que na nossa vida hoje, nós estamos vivendo na bonança, na bênção, tudo está bem, em todas as áreas da nossa vida. E muitas vezes nós podemos dizer, quando alguém perguntar, você tem fé em Jesus? E nós podemos até dizer, eu tenho fé em Jesus. Mas nós podemos falar que nós temos fé, que a nossa fé, quando a nossa fé é provada, quando passamos por circunstâncias difíceis, é aí que nós entendemos se nós temos fé ou não. E o Senhor, Ele vem na nossa vida, assim como vem na vida dos discípulos, para ensinar esses homens de Deus. Porque o lugar que Deus tinha para levar esses homens era um lugar alto, era para lugares altos. Esses homens estavam sendo preparados pelo Senhor para continuar o Evangelho de Cristo. E nessa caminhada, eles teriam que enfrentar algumas situações. E eles teriam que lembrar da palavra de Deus, que Ele estaria por perto. Quando o Senhor falou ao meu coração, estamos todos no mesmo barco. Eu não sei como você se vê, amado. Mas, todas as vezes que você pode até hoje estar passando, não está passando por uma tempestade. Você pode até estar vivendo na bonança, como eu disse agora há pouco. Mas às vezes o irmão que está do nosso lado pode estar passando por uma situação contrária. E nós não podemos ser indiferentes a esse irmão, porque nós estamos no mesmo barco. Nós estamos com Jesus. Nós somos uma igreja. E a igreja do Senhor tem que permanecer unida, confiante no Senhor, independente da circunstância, da situação, independente de onde nós estamos, ou para onde o Senhor vai nos levar. Ele é conosco, Ele está conosco, Ele é o nosso Deus, Ele é o seu Deus, Ele é o Senhor, e Ele nos ama, amado, Ele nos ama. Assim como Ele amava esses discípulos, esses homens de Deus foram escolhidos por Deus, chamados pelo Senhor, assim como eu e você, é escolhido do Senhor, é chamado pelo Senhor. Deus nos amou primeiro. Deus não olhou para a nossa fraqueza, pelos nossos erros, pelas nossas falhas. Ele te viu, Ele te achou, e você é importante para o Senhor. Para o Senhor não existe maior nem menor. Todos nós somos iguais perante o Senhor. Não existe, amados. Ele olha para nós iguais. Amém?
E o Senhor, Ele tem controle de todas as coisas. Versículo 24, lê comigo. Chegando-se ele, despertando, dizendo: Mestre, Mestre, estamos perecendo. Despertando Jesus, repreendeu o vento e a fúria da água. Tudo cessou e veio a bonança. Como eu disse, nada é impossível a Deus. Ele tem o domínio e o controle de todas as coisas. Ele é o Criador de todas as coisas. Tudo Ele fez. Ele está no controle de tudo. Tudo está no teu domínio. E nada é impossível para o nosso Deus. Creia. Creia no Senhor. Não importa a circunstância que nós estamos passando, vivendo. Não importa a situação. Ele é nosso Deus. Se porventura a luta estiver, se porventura você estiver passando pelo Senhor, passando por tribulação, lembra do Senhor. Faça como os discípulos. Aquilo que já não está mais no teu alcance, clama ao Senhor. Quando eles estavam diante de uma situação difícil, eles foram e chamaram pelo Senhor: Mestre, Mestre, estamos perecendo. Mestre, Mestre, clame ao Senhor. Chame pelo Senhor. Não importa a circunstância, clame ao Senhor, que Ele vai ao teu encontro. Ele te dá resposta. Ele vai te dar auxílio. Ele vai te dar a direção certa. Ele pode mudar a trajetória e a história. A única coisa que nós precisamos, amados, aprender nesse caminho é confiar no Senhor. Porque nós precisamos entender que na caminhada com Deus, nós precisamos exercitar a nossa fé. Nós não podemos viver com medo do que vai acontecer, com o que está acontecendo, com o que está acontecendo ao nosso redor. Nós precisamos sempre confiar no Senhor e na sua palavra. Na sua palavra. Quando Jesus despertando, Jesus despertando, repreendeu o vento e a fúria da água, e tudo cessou. Olha, que bênção de Deus. Na hora que eles clamaram ao Senhor, que eles buscaram o Senhor, chamaram pelo Senhor, o Senhor se levantou e repreendeu o vento, repreendeu a água, e tudo cessou. Assim também é na nossa vida hoje, não é diferente. O Senhor é o mesmo, Ele não mudou. Muitas vezes, diante de uma situação difícil, nós esquecemos do Senhor, esquecemos de quem Ele é, esquecemos da Tua palavra. E o que Ele quer nos ensinar nessa noite é que Ele está presente, Ele está no barco. E se nós depositarmos a nossa fé no Senhor, nós vamos sair vencedores. Nós vamos chegar no lugar certo. Nós vamos passar, porque não existe tempestade que não passa. Não existe tempestade que prevaleça diante do Senhor. Amém? Nada é impossível para o nosso Deus. Nós precisamos sair daqui confiante, porque na nossa caminhada, na nossa jornada, aonde nós formos, colocarmos a planta dos nossos pés, nós precisamos saber que o Senhor está conosco em todos os lugares. O Espírito Santo do Senhor está nos ajudando. E nós precisamos buscar Ele em todo o tempo. Em todo o tempo. Jesus estava ensinando os discípulos que o importante, que nessa caminhada existe o início, o meio e o fim. O começo, quando eles entregaram as suas vidas ao Senhor, passaram a caminhar com o Senhor, aprendendo com o Senhor. Quantos milagres eles viram o Senhor fazer. Ouviram a palavra do Senhor, da boca do Senhor. Mas mesmo ele estando com o Senhor, na sua presença, a tempestade veio sobre eles. E naquele momento eles temeram. E por quê, amados? Eles eram homens, humanos. É de entender que eles teve medo, e nós também somos assim. Muitas vezes, diante da circunstância, nós tememos a situação.
tememos aquilo que vai acontecer. Mas nós precisamos entender que mesmo nesse momento nós precisamos clamar a Deus, buscar a Deus, confiar nele e esperar nele, que a vitória é certa. Quando nós estamos em obediência, ouvindo a palavra, guardando a palavra do Senhor, entendendo que Ele está no controle de todas as coisas, pode ter certeza que nós vamos viver o sobrenatural de Deus. Esses homens entraram no barco. Eles passaram medo, sim. Viveram uma tempestade, sim. Mas a glória do Senhor se manifestou sobre a vida deles. E assim o Senhor quer se manifestar na nossa vida. Todos os dias, toda hora. Nós só precisamos confiar no Senhor. Tem coisas na nossa vida que não está no nosso controle, mas está no controle de Deus. Tem coisas que só Jesus faz. E o que o Senhor nos desperta nessa noite, para que nós entendamos. Somos igreja do Senhor, somos a sua igreja, somos ovelha dos seus pastos. Deus tem grandes obras a fazer na minha vida e na sua vida. E eu creio que Deus, Ele pode nos levar a lugares altos. Quando nós nos rendemos a Ele. Quando nós depositamos a nossa fé, a nossa confiança nele. Vivemos em obediência a Ele, a Tua palavra. Em nome de Jesus, amado. Deus vai fazer o sobrenatural. Se você crê, se você quer, se você acredita, busque isso ao Senhor. Peça para Ele. Quando você pedir, fala: Senhor, eu quero viver nos teus caminhos. Eu quero ser um instrumento nas tuas mãos. Eu quero ser usada pelo Senhor. Eu quero viver o sobrenatural. Eu quero estar no centro da tua vontade. Pode ter certeza que Deus vai fazer aquilo que está no teu coração para que o nome dele seja glorificado. E isso serve de testemunho para cada um de nós. Eu quero falar para os irmãos nessa noite. Quando alguém está passando por uma tribulação ou um vento contrário, não quer dizer que essas pessoas estão em pecado. Não quer dizer que essas pessoas estavam em desobediência. Porque os discípulos aqui, eles estavam junto com o Senhor, estavam obedecendo a sua palavra. E mesmo assim, eles passaram por um vento contrário. Então, entenda que muitas vezes a tempestade não vem porque nós estamos em desobediência. Às vezes é um propósito do Senhor para que nós cresçamos na sua presença. Amém? Gostaria de chamar o louvor. Quarto ponto que eu gostaria de falar com os irmãos. Leia comigo no verso 25. Então lhe disse, o Senhor disse: aonde está a vossa fé? Eles, possuídos de temor e admiração, diziam uns aos outros: quem é este que até o vento e as ondas repreende, ele obedece? Aqui os discípulos, eles estavam na caminhada com o Senhor, no início. Eles provavelmente tinham visto alguns milagres do Senhor, ouvido a mensagem da boca do Senhor. Porém, isso que eles viveram, para eles foram sobrenatural. Eles ficaram admirados de ver que o Senhor repreendeu o vento e a tempestade. Eles não sabiam que Ele era o Criador de todas as coisas. Então o que o Senhor queria ensinar para aqueles homens, mostrando para ele que o Senhor, Ele tem poder para todas as coisas. Até no vento, até na tempestade, no céu, na terra, no mar. Ele tem poder para todas as coisas.
E muitas vezes nós dizemos, nós temos fé no Senhor. Assim como esses discípulos, eles deixaram tudo para seguir o Senhor, eram homens de fé. E eles estavam ali na caminhada com o Senhor, naquele barco, porque eles tinham fé no Senhor e obediência a Deus. Mas diante de uma tempestade eles temeram. E o Senhor pergunta para eles: aonde está a vossa fé? Aonde está a vossa fé? Por quê? Eram homens de fé. Mas diante daquela situação, eles temeram. E Jesus pergunta para mim e para você nessa noite: aonde está a sua fé? Aonde está a vossa fé? Está no Senhor? Se estiver no Senhor, amados, você vai viver grandes coisas na presença de Deus. Todos os dias, a nossa fé precisa ser renovada. A fé desses homens foram provadas. Muitas vezes nós poderemos ser provados pelo Senhor a nossa fé. Mas nós podemos, diante de Deus, sair vencedores. Que a nossa fé é renovada. E possamos ter testemunho do Senhor nessa terra. Daquilo que Ele é, daquilo que Ele fez e daquilo que Ele fará. Às vezes nós vamos chegar diante de uma pessoa, aquela pessoa que passa por alguma situação difícil e sai fortalecida. Ele vai olhar para aquele que está do seu lado e vai ver que ele está passando. Ele vai falar: eu já passei, o Senhor estava comigo, eu venci, você também vai vencer. Esse é o propósito de Deus, de nós podermos falar daquilo que Ele é, daquilo que Ele fez na nossa vida e daquilo que Ele vai fazer. Amém? Glória a Deus. Glória a Jesus. Vento balançou meu barco, mestre. Convida a igreja a ficar de pé em nome de Jesus. Estou à beira de um naufrágio, mestre. Será que não vê? Será que eu vou perecer? Sinto na pele o frio desse vento. Chego a crer que não estás me vendo. Lembro que estás logo ali, na proa do meu barco a dormir. Eu sei que não estou só e já posso crer que amanhã vai ser bem melhor. Só porque estás comigo eu posso clamar. Eu acredito, eu não vou naufragar. Só porque estás comigo eu posso clamar. Já tenho fé pra descansar nas ondas de um bravo mar. Se eu posso clamar, mestre, vem me ajudar. Jesus, glória a Deus. Aleluia. É muito difícil, amados, passar por tribulações, por uma tormenta e descansar e dormir. Mas esse é o propósito de Deus na nossa vida. Jesus estava no barco, mas estava dormindo diante de uma tempestade. Mostra que Ele tem domínio para todas as coisas. E nós devemos também descansar no Senhor, confiar nele, confiar na sua palavra, olhar para Ele e saber que a nossa vitória vai vir do alto, vai vir do trono do Senhor para as nossas vidas. Creia nisso, em nome de Jesus. O Senhor também estava ensinando os discípulos
Assim como o Senhor, eles poderiam, pela fé, repreender aquele vento. Muitas vezes o vento vem na nossa vida e nós temos autoridade, em nome do Senhor, para repreender o vento, para repreender o mal, para repreender a tempestade. Em nome do Senhor, nós temos autoridade. Amém? Eu quero orar pela tua vida nessa noite. Em nome de Jesus, levante as suas mãos, vamos orar ao Senhor. Pai, em nome de Jesus, Senhor, aqui está a tua igreja, o teu povo. Senhor, aqui está, Senhor, as tuas ovelhas. Aqui, Senhor, está os discípulos do Senhor, que estão, Senhor, nos teus caminhos, que estão, Senhor, caminhando contigo, rumo, Senhor, ao céu, Pai, ao lugar que o Senhor tem preparado. Ó Pai querido, nesta noite, nós clamamos a Ti, ao Deus que tudo pode e tudo faz, ao Deus que tem poder para tudo e todas as coisas, ao Deus que tem poder para repreender o vento, a tempestade, acalmar a tempestade, aquele que está presente em nossas vidas e nos ajuda, nos guia em todos os nossos caminhos, aquele que nos fortalece diante de uma adversidade, que nos dá crescimento espiritual, que nos faz vencedor no Senhor, diz a tua palavra. Este, Senhor, é o teu povo que está diante do Senhor, que clama pela tua presença, que busca o Senhor de dia e de noite, que pede ao Senhor, abençoa, Senhor, a nossa trajetória, abençoa, Senhor, a nossa caminhada, nos faça, Senhor, vencedor cada dia, nos leva, Senhor, a lugares altos, que possamos viver o sobrenatural do Senhor, através de Ti, da Tua palavra, em nome de Jesus. Derrama, Senhor, sobre a Tua igreja, autoridade, poder, domínio próprio, Senhor. Que a circunstância, a adversidade do momento não venha impedir de chegar no lugar preparado que o Senhor tem preparado. Em nome de Jesus, declaramos vitória hoje para cada um de nós. Que o Senhor possa nos visitar cada casa, cada família representada. Visitar, Senhor, aquele que está te buscando, aquele que está te clamando, Senhor, por uma resposta, por um milagre da parte do Senhor. Ah, Senhor, desperta o teu povo a te buscar, Senhor. Desperta o teu povo, Senhor, a te adorar e te servir, independente da circunstância, a obedecer o Senhor, que através da obediência ao Senhor, ó Pai, nós viveremos grandes coisas. Nós viveremos grandes coisas, porque essa é a tua vontade. O Senhor nos chamou para ser vencedores, Senhor. O Senhor nos chamou para ser vencedora. O Senhor não nos chamou para ficar prostrados, caídos, Senhor. Não, o Senhor nos chamou para vencer na tua presença, em nome de Jesus, Pai. Que nós possamos sair daqui, Senhor, edificado, renovado, fortalecido, Pai, pela tua palavra. Que não há nada que o Senhor não possa fazer. Não há doença, não há enfermidade, Senhor, não há barreiras para Ti, não há portas fechadas que o Senhor não possa entrar, não há coração duro que o Senhor não possa quebrantar. Em nome de Jesus, visita, Senhor, o encarcerado que está na prisão. Tu és o Deus que liberta, Senhor. Tu és o Deus que liberta. O Senhor vai de encontro àquele homem, àquela mulher que já desistiu dos seus caminhos. O Senhor vai de encontro a esta vida e fala, mostra para ele que ele é especial para Ti, que o Senhor tem planos, Senhor, que os planos do Senhor são maiores do que o nosso. Em nome de Jesus. Obrigada, Senhor, pela Tua presença. Em nome de Jesus. Amém, igreja. Glória a Deus. Louvado seja Deus. Eu quero que os irmãos levantem as mãos e nós vamos despedir. Que o Senhor nos leve em paz e segurança. Pai, em nome de Jesus, Pai, leva a tua igreja em paz e segurança, guardados pelo Senhor. Nos dê, Senhor Jesus, uma noite restauradora,
Que possamos dormir e acordar na tua presença. Nos dê uma semana abençoada. Em nome de Jesus. Que possamos, Senhor, nessa semana ser surpreendida pelo Senhor. Que possamos, Senhor, ouvir a tua voz, ouvir a tua palavra e entender que é o Senhor que está falando. E querendo o Senhor, nós estaremos aqui no domingo para cultuar o Senhor, adorar o teu santo e poderoso nome. Em nome de Jesus, abençoa, Senhor, os GRs. Terça-feira, que seja um encontro abençoado. Em nome de Jesus. Amém, igreja? Levante a mão direita. Que o grande amor de Deus, que a graça do Senhor Jesus Cristo Filho e que a comunhão do Espírito Santo esteja com você, com tua casa e com tua família. Amém? Vão em paz.